Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu vou trazer no vídeo de hoje várias pecinhas de decoração de Natal. São peças miniaturas, né? Que eu vou usar em um outro trabalho que vai decorar. É um boneco de neve que eu tô fazendo em papel machê. Então eu precisei desses apliques, né? Dessas miniaturas para complementar esse outro trabalho. Eu tô um pouco atrasada aí pro Natal, eu sei disso, mas eu estou tendo alguns contratempos, então peço paciência de vocês. Mas mesmo assim, não vou deixar de trazer conteúdos aqui para vocês. Então, um desses acessórios será essa árvore, uma mini árvore feita em papel machê. Essa tem uma outra maiorzinha aqui, que é para um outro trabalho também. Então, eu vou ensinar essas arvorezinhas. Fiz essa aqui, né? Pegando carona aí na pequenininha, me empolguei e fiz essa. Olha só. Material reciclado, tampinha de desodorante. E os passarinhos pequenininhos. Eles sempre aparecem aqui em alguns trabalhos que eu posto. Eu uso muito esses passarinhos, eu acho muito fofinho. Aí tem esse um pouquinho diferente. Ainda, falando de passarinho, cardeal de Natal. Não ficou muito um cardeal, mas tá bonitinho. Eu vou ensinar também nesse vídeo. Ó, cardeal de Natal. Ele é mais gordinho, o meu ficou mais magrinho, mas tá bom. Estrelas. As estrelinhas assim, que é para colocar na mãozinha do boneco. E fiz as estrelinhas assim, com ganchinho, que vai ser também para esse outro trabalho, mas você também pode fazer para colocar na sua árvore, né? Tanto para colocar nos galinhos, como pode fazer maior para usar como ponteira. Enfim, aí é só usar a criatividade, né? E fiz as bolinhas, que são as frutinhas de Natal, que também vou decorar o chapéu do boneco. Então, vamos lá aprender? Eu vou começar pela árvore. Aqui eu tenho uma capa de um livro velho, né, que eu já não usava mais. Eu dobro no meio, eu vou cortar. E aqui eu vou fazer o cone, certo? Esse cone vai depender aí do tamanho que eu vou querer a árvore. Então, se for uma menorzinha ou maior, então eu determino esse tamanho aqui na hora de fazer o cone. Então, eu quero uma pequenininha, esse tamanho aqui desse papel tá bom pra mim. E aí você pode fazer a árvore do tamanho que você quiser. Aqui eu vou usar fita crepe para fechar o cone. Fechei o cone e aqui eu acho que a árvore ainda vai ficar grande para o que eu quero. Então, eu vou cortar aqui um pouco na base, né? E vou fechar esse fundo. Então, como tá sobrando papel, eu vou fazer uns picotes aqui e vou dobrar para dentro dessa forma. Faço os picotes e agora eu dobro, fechando, que eu tenho que deixar essa parte aqui do fundo fechada. Então, como sobrou papel, eu fiz isso aqui. Aqui eu vou mais uma vez colar aqui, né, com a fita crepe. Vou fechar com a fita crepe. Para fazer o tronco da árvore, eu vou usar essas cavilhas de madeira. Essas pecinhas vêm em móveis, né, para montagem de móveis. Eu já tinha aqui, vou usar. Se você não tiver uma pecinha como essa, você pode fazer o canudinho com papelão, né, uma cartolina, e vai dar o mesmo efeito, vai ficar a mesma coisa. Aqui eu já colei, né, a madeirinha na base da árvore e aqui a estrutura da árvore tá pronta. Tem uma outra aqui, um pouquinho, que eu vou deixar um pouquinho maior. No caso, essa, como não vai sobrar papel para dobrar, eu corto o fundo
coloco ali em cima do restinho do papel e vou cortar um círculo fechando o fundo, para fechar o fundo. Então, só tô mostrando aqui essa para vocês verem como eu fechei o fundo dessa daqui, que eu fiz diferente da primeira, mas a estrutura da árvore é a mesma. Agora eu vou aplicar a cola, tenho aqui a minha colinha caseira, vou aplicar na estrutura para aplicar a massa de papel machê. Então, aqui eu começo a aplicar, não precisa alisar, né? Quanto mais enrugadinho ele ficar, melhor. Façam aí que vocês vão gostar, é bem simples e fica bonito, eu gostei do resultado. Aqui eu estou terminando de aplicar a massa, estou aplicando aqui no fundo, nessa parte da base, né, da árvore. E como eu falei, não tem segredo, é só você ir aplicando, passa a cola e vai aplicando a massa. Não precisa alisar, que vai ser o efeito da árvore, né? Coloquei aqui nesse suportezinho improvisado para secar, que tem a maiorzinha e uma outra pequena, fiz 3. Enquanto elas secam, eu vou fazer as estrelas. Então, eu vou fazer as estrelinhas ponteiras dessas 3 árvores e vou também mostrar já as outras estrelinhas que eu mostrei aqui, né? Como foi que eu fiz. Então, eu tenho aqui o molde das estrelas, né? Escolho a estrelinha que vai ficar o tamanho proporcional ali a cada uma das árvores. Risco aqui no papel. No papelão, né? Um papel mais grosso. E depois vou recortar. Recortei todas as estrelinhas que eu vou usar. E aqui nesse recorte eu aplico a cola e vou também aplicar a massinha de papel machê, modelando, seguindo os contornos do desenho. Vou usar aqui um pedaço desse palito de churrasco para colocar na estrelinha, aquela estrelinha que eu mostrei no início e disse que seria usada para colocar na mãozinha do boneco. Aqui eu apliquei a massa só de um lado da estrelinha. Aí eu venho com o palito, encaixo ele aqui dentro da massa, vai ficar aparecendo um pedacinho do palito, eu aplico mais massa e só para cobrir ali, né? Venho novamente com a espátula para fazer a modelagem, né? Para deixar lisinho. E aí, depois disso, eu vou deixar essa estrelinha secando. E aí, depois que já estiver seca, eu vou aplicar a massinha do outro lado. Agora, eu vou modelar as estrelinhas ponteiras das árvores que estão aqui secando também. Então, aqui, como eu fiz com as outras, com a outra estrela. O recorte, né, no tamanho que eu quero a estrelinha e aplicar a massinha, modelar. Todas essas estrelinhas que eu estou fazendo aqui, eu vou aplicar a massa dos 2 lados. Pronto, essa pequenininha que eu já fiz um lado, vou deixar secar, né, para voltar e fazer o outro lado. Agora eu vou fazer as estrelinhas que eu fiz para pendurar. Então, a única diferença é esse ganchinho que eu fiz com um arame, aqui um arame de caderno. Então, eu faço aqui, ó, com a ajuda de uma caneta, eu modelo aqui o ganchinho, né? E vou aplicar esse ganchinho no recorte, somente isso. E faço a modelagem normal, como fiz as outras. Vou mostrar rapidinho, né? Tem muitas pessoas que gostam de ver todos os detalhes. Então, eu vou mostrar aqui como eu fiz com as outras. Passei a cola e agora eu vou aplicar a massa, modelar, aguardar secar e fazer a modelagem do outro lado. Aqui elas já estão secas. Aqui são as 3, que serão as ponteiras. Olha só como ficou. Pronta para aplicar a massinha do outro lado. Aqui, a que eu fiz no palitinho.
também, faltando o outro lado, né? E aqui eu fiz com um ganchinho. Então, estão todas secas. O ganchinho aqui você pode mudar a posição dele, virar, né? Dependendo de onde você for colocar, tem essa possibilidade. Agora eu vou modelar o verso de todas elas. Eu não vou mostrar aqui para vocês, acho que não tem necessidade, né? Então, ó, aplico cola e venho com a massinha de papel machê, aplicando a massinha e modelando, tá? Agora eu vou mostrar para vocês esses mini passarinhos. Vou fazer logo toda a parte de modelagem e depois eu venho fazendo a pintura, tá? Esses passarinhos, por serem bem pequenininhos, não preciso fazer estrutura, tá bom? Vou mostrar para vocês como eu faço aqui. Então, para esses passarinhos, eu começo sempre com a bolinha. Eu vou fazer uma bolinha com a massa, né? Massinha de papel machê. Dessa bolinha, eu vou puxar uma pontinha como se fosse uma coxinha, tá? E essa pontinha que eu vou puxar vai ser o rabinho. Agora eu vou fazer uma outra bolinha, uma bolinha menor, que vai ser a cabeça do passarinho, tá? Então, eu faço a bolinha. E aí, eu venho, colo essa bolinha na outra que eu já tinha feito, na posição da cabeça, né? E venho com a espátula, unindo as duas bolinhas. Dessa forma aqui. Depois da união das duas bolinhas, aí eu continuo com a espátula, modelando, né? E dando o formato do passarinho. Esse passarinho eu vou deixar um rabinho mais compridinho. O outro que tá aqui do lado, vocês podem ver que eu deixei só essa pontinha, como eu já fiz até aqui. Então, esse aqui eu fiz uma outra bolinha, uma coxinha, achatei essa coxinha, deixando nesse formato aqui. E aí, eu venho aqui, passo um pouquinho de cola e colo ali embaixo e vou fazendo novamente a união das massas. Então, eu já tô terminando aqui a modelagem, faltando aqui só o bico. Enquanto eu termino aqui, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Você que está assistindo aí, que ainda não está inscrito, te convido a se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Agora eu vou modelar o bico. Peguei aqui um pouquinho da massa, né? Como ele é bem pequenininho, uma bolinha pequenininha também. E faço a bolinha e vou colar lá no passarinho, vejo a posição, coloco a bolinha e vou novamente com a espátula fazer a união dessas massas. Pronto, e aqui já tá modelado o passarinho, olha só como ficou fofinho. Tá, agora é só aguardar secar para pintar. Olha, pessoal, tô terminando de modelar o outro passarinho aqui, não mostrei porque é exatamente como eu modelei o primeiro. E como eu falei, né, o rabinho é só uma pontinha. Agora, pessoal, eu vou modelar o cardeal. Eu vou fazer ele um pouquinho maior e vou tentar fazer aqui sem a estrutura. Então, da mesma forma que eu comecei os pequenininhos, eu fiz as duas bolinhas. Uma bolinha maior para o corpo, a outra menor para a cabeça. Vou unir, né, as massas aqui, unir as duas bolinhas. Pronto, eu já modelei aqui essa parte da cabeça e do corpo. Agora eu vou fazer aqui alguns detalhes do cardeal. Ele tem um topete na cabeça, né, como a gente costuma falar aqui, um pimpão. E o rabo também é mais longo. Eu não sei se eu vou conseguir fazer esse rabo sem estrutura, né? Porque ficou sem estrutura. Tem umas asinhas também mais salientes. Então, é o que vai diferenciar aí dos outros passarinhos. Então, aqui eu já vou começar a modelar o rabinho dele. Então, como eu falei,
como é longo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou modelar o rabinho, vou deixar secando, vou deixar aqui numa posição, vai ficar secando para depois que a peça já estiver toda seca, eu voltar e dar continuidade. Então, eu fiz aqui um rabinho assim compridinho. Eu tô olhando a imagem aqui no celular, mas eu não vou mostrar porque fico com medo, né? Não sei se pode. Eu pesquisei na internet, mas vocês podem olhar também aí a imagem como é, se quem quiser fazer, né? Para ver como que é o cardeal de Natal. Continuando, aqui no rabo eu faço uma marcação. Modelei o rabinho, agora eu vou unir na peça da mesma forma que eu fiz com os outros, né? Eu acho que esse aqui, como ele é maior, eu vou precisar acrescentar mais um pouquinho de massa nessa parte aqui. Então, vou acrescentando a massinha e unindo, né, as outras partes, modelando. Pronto, aqui o rabinho já tá modelado, mas como eu falei pra vocês, né, eu tive que aguardar secar para poder dar continuidade, porque como não tem estrutura, então se eu levantasse aqui, esse rabo iria quebrar, então eu deixei ele secar para dar continuidade. Aqui a peça já está seca e eu vou fazer agora a parte da cabeça, né, o topete ou o pimpão. Então eu apliquei cola e com um pouquinho da massa eu vou modelar esse topete. Agora, com um pouquinho da massa, eu vou modelar o bico. Ele tem um bico maior, né? Então, já coloco aqui a massinha e vou unindo também. E esse aqui é o formato do topete dele, né? Depois que já tiver modelado, eu vou fazer também umas marcações, como eu fiz no rabo, como se fossem as penas. Agora eu vou modelar a asa. Então, eu pego uma quantidade de massa, faço uma bolinha. Dessa bolinha também faço de novo o formato, deixo ela em formato de coxinha com uma ponta. Aí vou achatar e vou colar no passarinho, unindo as massas e fazendo a modelagem. Como a quantidade de massa que eu coloquei na asinha foi muita, ela ficou grossa. Então, eu já aproveito, puxo essa massinha da asa, jogo pro corpo e vou modelando. Deixo a pontinha da asa fininha e ela fica assim, pra cima. Olha, aqui eu tive que aguardar secar mais uma vez, olha só como ficou. E agora eu vou modelar a asinha aqui do outro lado. Acho que não tem necessidade de mostrar, né? Mesma coisa, né? Como já tá seco aqui, eu vou aplicar a cola e faço a asinha, como eu fiz a outra, né? Uma coxinha e depois achato ela. Aqui tá um pouquinho maior, mas pode deixar, porque, né? A gente não pode esquecer que ele o papel machê, depois que seca, ele diminui. Agora, todas as peças já estão secas e eu vou começar a pintura na mesma sequência que eu fiz a modelagem. Então, vou começar pelas árvores. Aqui eu tenho as estrelinhas que eu vou usar nas árvores como ponteira. Fiz 3 tamanhos, né? E tenho também aqui as bolinhas. Essas maiores são as frutinhas que eu vou pintar de vermelho. Eu não mostrei aqui, gente, mas não tem segredo, né? A gente enrola como enrola um docinho. E essas menorzinhas eu vou usar aqui como bola nessa árvore maior. Então, eu começo a pintura, como sempre eu faço, pela base acrílica. Agora eu vou pintar com verde. Aqui eu tô usando a tinta PVA na cor verde musgo.
E aqui, antes que a tinta verde seque, eu venho com o pincel com a tinta preta, dando umas batidinhas assim de forma aleatória para dar esse efeito. Pronto, aqui eu já pintei as três com o verde. E como eu tinha falado no início do vídeo, essas menorzinhas eu vou usar em uma outra peça como um aplique, né? E essa maior eu vou colocar ela num suportezinho, ainda não sei o que eu vou fazer com ela, mas vou usar essa tampinha aqui de desodorante como se fosse um vasinho. Então, eu vou pintar também essa tampinha. Como ela é de plástico, eu vou aplicar um primer antes de fazer a pintura e depois vou aplicar a tinta marrom. Aqui a tampinha já secou e eu preenchi, eu já coloquei a árvore, né? Preenchi aqui com papel machê, aguardei secar, já tá seco aqui, ela tá firme. E aqui eu fiz um efeito com a tinta branca, olha só, um efeito de neve. Então, você molha o pincel na tinta branca e tira o excesso, todo o excesso, deixa só, né, bem pouquinha tinta mesmo e vai passando de leve. E aí vai aparecendo, vai destacando a textura do papel machê, fica bem legal. Aqui eu estou pintando a massinha que eu preenchi o vasinho, pintei com verde também. Aqui a arvorezinha já tá pronta, gente. Eu não mostrei tudo aqui porque tá ficando muito longo o vídeo, né? Então, eu pintei o vasinho com marrom e acabei pintando aqui o tronco também com marrom. Não ia pintar, mas como eu borrei na hora de pintar ali a graminha e eu borrei com verde, então eu resolvi pintar com marrom para corrigir. As bolinhas e a estrelinha, depois que eu pintei com a tinta PVA amarelo ouro, eu apliquei uma tinta metálica dourada. E aqui as pequenas, que eu só colei a estrelinha, né, com a cola instantânea. Eu colei todas com cola instantânea. Agora eu vou fazer a pintura nas estrelinhas. Olha só como ficou essa aqui no palito, a que eu fiz no palito. E as que eu fiz para pendurar, que fiz com ganchinho. Começo preparando a peça com a base acrílica, vou aplicar em todas as estrelas. Aqui eu vou pintar o palito também. Ó, essa estrelinha só apliquei a base, vou aplicar aqui um guardanapo, né, de decopagem, esse xadrezinho, aí eu aplico de um lado e depois do outro. E as estrelinhas já estão prontas, olha só como ficou. A outra eu pintei com amarelo ouro e apliquei a tinta metálica dourada. Aqui são as outras também, pintei com amarelo ouro. E aqui as frutinhas, eu pintei com vermelho e apliquei um glitter vermelho também. E agora chegou a vez dos passarinhos. Então, como eu fiz em todas, faço em todas as peças, né? Tô aplicando a base acrílica, vou aplicar em todos. E aqui eu vou começar pintando o cardeal. Então, eu aplico a tinta vermelha depois, né, da base, eu venho com o vermelho, aplico na peça toda. Agora, depois do vermelho, vou usar a tinta preta. Faço um contorno aqui ao redor do bico dele. Ele tem essa parte aqui da cabeça, uns detalhes pretos. Aliás, ele é todo mesclado, né? Ele é um mescladinho de vermelho com preto. Então, eu passo aqui, ó, em volta do bico. E depois que eu faço essa parte, eu começo a esfumar. Eu não vou aplicar a tinta com o pincel carregado, né? Eu vou limpando e vou só puxando ali da tinta que eu já apliquei. Dessa forma aqui que estou fazendo. Aqui eu vou molhando o pincel também para ajudar, para ir ficando, a tinta ir ficando bem ralinha, né? Eu molho o pincel, tiro o excesso de água e vou esfumaçando.
Agora eu vou fazer um detalhe que ele tem na asa. É como se fosse uma faixinha, assim, um traço, né? Dessa forma aqui. E aí eu aplico também a tinta e faço do mesmo jeito que eu fiz lá na cabeça, né? Vou esfumaçar também. Aqui eu já vou pegando um pouco dessa tinta preta bem ralinha e vou espalhando pela asinha dele, para ficar só um sombreado. Da mesma forma, eu vou escurecendo aqui o contorno das asinhas, aplico a tinta preta e vou esfumaçando. Agora o rabinho eu aplico a tinta preta, aplico uma quantidade generosa, porque eu quero destacar aqueles detalhes que eu deixei aqui, que eu fiz, como se fossem as penas. Então, eu aplico a tinta e depois tiro o excesso só por cima e vai ficar aparecendo o detalhe. Agora eu vou pintar o bico. Então, eu começo aplicando a tinta amarelo ouro, aplico no bico todo e depois com a tinta marrom eu venho fazendo uns detalhes. Então, eu começo aplicando assim, um tracinho, formando a divisão do bico, e aí depois eu vou clareando, eu vou esfumaçando também, para a parte de cima. Eu faço dos dois lados, e depois eu vou limpando o pincel e vou esfumaçando. Eu borrei um pouquinho aqui a parte da cabeça, e depois que o bico estiver pronto, eu venho novamente com o preto e faço a correção. Aqui venho de novo com o preto, ó, só corrigindo onde eu borrei na hora que estava pintando o bico. Quem quiser pode fazer o bico primeiro, né? Para não precisar tá retocando. Agora chegou a hora de pintar os olhinhos. Então, eu vi aqui que o olhinho dele fica dentro dessa mancha preta. Então, eu tenho que puxar ela mais pro lado, como eu tô fazendo aqui, ó. Tá? Puxa, e o olhinho dele vai ser pintado dentro dessa parte preta. Agora, para finalizar aqui essa parte, eu fiz uns pontinhos de luz com a tinta branca. E esse é o resultado da parte do olhinho, ó, a parte preta que eu puxei. E agora eu vou pintar o olhinho. Então, como é preto, eu tenho que começar com uma bolinha branca, né? Para depois fazer uma outra bolinha preta por dentro, senão não destaca. E depois que essa bolinha preta secar, eu venho de novo com o branco e faço só um pontinho dentro do preto. E aqui os passarinhos pequenininhos. Então, esse aqui eu não vou mostrar, gente, porque ficou muito longo o vídeo. Então, esse aqui eu pintei com amarelo ouro, esfumacei com vermelho bem clarinho na parte das asas e no rabinho. E depois apliquei um pouco da tinta metálica dourada, diluída também, para ficar bem clarinho. E pintei o olhinho e o bico com a tinta marrom. E esse outro eu pintei com branco e depois apliquei um pouquinho da metálica dourada diluída. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. E para quem está chegando no canal agora através deste vídeo, eu convido a se inscrever, ativar o sininho para sempre que tiver vídeo novo, vocês possam ser notificados. Beijos e até o próximo vídeo!